Teste 2. Testando o volume da minha voz. Hoje é dia 5/7/2015. São 4:30 da tarde. Queria ter gravado isso mais cedo, mais hoje. Vamos lá. Eu vou gravar um vídeo. Você tá saindo? Você tá saindo? Uhum. Olá pra todo mundo. Lá? Oi. Nada. Nada. Bom, já enrolei pra caralho, já comecei esse vídeo 1000 vezes. Agora vai. Eu sou o Theo, tenho 22 anos. Eu queria fazer um vídeo pra falar sobre a mastectomia que eu fiz há 2 meses. E muita gente veio me perguntar no Facebook coisas. Então eu tentei reunir as perguntas mais feitas e fazer um vídeo respondendo. A primeira parte seria mostrar como ficou a cirurgia. So, here we go. Eu já malhei um mês, então eu já dei uma inchada. De lado. Eu tô muito satisfeito com o resultado. Essa é a primeira pergunta pra hoje. Não, assim, eu tô bastante satisfeito, ficou muito bom. O corte eu achei bem fino. O mamilo ficou no lugar, graças a Deus. E o médico que eu fiz foi em Brasília, Dr. Eric Carpaneda. Sempre me perguntam também quanto tempo demorou desde que eu decidi fazer até o tempo que eu fiz. Então eu achei um texto que eu escrevi no dia 2 de março, que foi quando eu acho que eu tomei a decisão de fazer. Comecei a bolar coisas para fazer. Eu vou ler o texto. Hoje são 2 de março de 2015, segunda-feira. Completo 157 dias no tratamento hormonal com testosterona, ou 5 meses em testosterona. Tudo mudou, o mundo cresceu e tudo cresceu. Meu corpo mudou muito. Tenho mais músculo nos braços, abdômen, costas, pernas e mãos. Minhas pernas e meu quadril perderam um pouco a forma redonda e feminina, e meus peitos diminuíram tanto e minha voz engrossou muito. Tenho mais pelos por todo o corpo. Pernas, braços, mãos, pés, barriga, bunda, sobrancelha, barba não. Todos esses side effects têm me dado algum conforto, finalmente. Posso confiar que minha voz não vai me trair e que meu corpo não é tão feminino e bizarro e distante de como eu gostaria que ele fosse. Mas é cruel ter peito. Queria andar e viver por aí tranquilo sem essa porra. Queria muito isso. Queria tanto que pensei, bom, o que eu preciso para chegar até isso? E estou fazendo movimentos e planos em direção a isso. Primeiro eu pensei em encontrar um médico que pudesse me operar pelo meu plano de saúde. Minha busca por esse médico não teve resultado, no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Pedi para entrar em um grupo de cirurgias para homens trans no Facebook. Lá encontrei caras falando das suas cirurgias, com fotos, valor, nome de médicos, etc. Achei que as cirurgias do Dr. Eric Carpaneda eram as melhores e ele executava com mais perfeição, dentro da faixa de preço que eu podia pagar. Então eu entrei em contato com ele no Facebook e ele me mandou um texto padrão dizendo o seguinte: isso é uma mensagem que o Eric me mandou pelo Facebook. Então, se vocês acessarem o perfil dele no Facebook e buscar Eric Carpaneda, vocês vão
poder mandar mensagem para ele sempre responde. Então eu mandei as fotos pro Eric, depois dessa mensagem que ele me mandou. Mandei uma foto do tórax de frente e uma de lado. E ele me disse que eu ia precisar ficar lá 7 dias, 6 noites. E pro laudo eu também não tinha isso. Isso era uma coisa que eu precisava buscar. Eu fazia acompanhamento psicológico há 3 anos com um psicólogo por conta própria. Enfim, então ele podia me dar esse laudo muito facilmente, o laudo psicológico. Eu conversei com ele e um mês depois, mais ou menos, ele me deu esse laudo. Quando eu tive o laudo, então eu conversei com ele no começo de março. Ele me deu o laudo no começo de abril e eu marquei a cirurgia com o Eric para o final de abril. Então no dia 30 de abril eu marquei a cirurgia com ele. E nesse meio tempo, né, entre em março, eu estava em toda essa discussão de grana, passando por isso, falando sobre isso, né, com meus amigos e no Facebook e no Tumblr, sobre essa minha jornada de conseguir a grana e juntar, fazer coisas extra. E duas amigas, cara, maravilhosas, e eu tive muita sorte nisso, se juntaram para me emprestar esse dinheiro. Então eu podia só fazer a cirurgia e pagar elas quando eu pudesse, assim, foi muita sorte. Por isso também que eu realizei a cirurgia tão rápido. Eu precisaria de mais de um ano para juntar esse dinheiro. Então, e pro laudo eu também não tinha isso. Isso era uma coisa que eu precisava buscar. Eu fazia acompanhamento psicológico há 3 anos com um psicólogo por conta própria. Enfim, então ele podia me dar esse laudo muito facilmente, o laudo psicológico. Eu conversei com ele e um mês depois, mais ou menos, ele me deu esse laudo. Quando eu tive o laudo, então eu conversei com ele no começo de março. Ele me deu o laudo no começo de abril e eu marquei a cirurgia com o Eric para o final de abril. Então no dia 30 de abril eu marquei a cirurgia com ele. E nesse meio tempo, né, entre em março, eu estava em toda essa discussão de grana, passando por isso, falando sobre isso, né, com meus amigos e no Facebook e no Tumblr, sobre essa minha jornada de conseguir a grana e juntar, fazer coisas extra. E duas amigas, cara, maravilhosas, e eu tive muita sorte nisso, se juntaram para me emprestar esse dinheiro. Então eu podia só fazer a cirurgia e pagar elas quando eu pudesse, assim, foi muita sorte. Por isso também que eu realizei a cirurgia tão rápido. Eu precisaria de mais de um ano para juntar esse dinheiro. Então imagina, né? No começo de abril eu fiquei sabendo que no final de abril eu faria minha cirurgia. Foi, foi um mês de, porra, muita ansiedade, muita expectativa, assim. Eu tentava me distrair a maior parte do tempo e não pensar sobre isso, pensar sobre a cirurgia. Me dava muita ansiedade demais, assim, frio na barriga sabe, só vontade de realizar aquilo logo mesmo. Eu esperava que eu não tivesse feito mais, só isso. Eu não idealizava, eu sabia mais ou menos como a cirurgia ia ficar por outras fotos que eu tinha visto de pessoas de caras trans que o Eric operou, mas na gente eu não conseguia imaginar o meu peito tão legal desse jeito, sabe? É realmente muito satisfatório. Então, durante esse tempo eu malhei o máximo que eu pude para tentar reduzir o máximo a gordura da região. E eu já estava tentando preparar meu corpo para ele reagir à cirurgia da melhor maneira possível, a cicatrização ser boa, para eu estar o mais saudável possível. Eu sei lá, eu me alimento bem desde que
desde que eu comecei a ter, eu me dediquei a isso um pouco mais, assim, cuidava mais com o meu corpo. Então eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, nem frango, nem carne. E eu sei que isso é uma escolha dura, então talvez só cortar a carne vermelha já dá uma vantagem bem grande no seu corpo. É isso, eu tava bem ansioso. Acho que uma semana antes isso apertou, né? Eu acho que eu não acreditava muito, cara, no que ia acontecer, assim. Eu tava meio em choque, sabe? Anestesiado, tipo, caralho, eu vou fazer isso mesmo, sabe? Enfim, alimentava a minha ansiedade vendo fotos de outros caras trans na internet e, tipo, vendo, caralho, isso vai acontecer comigo muito em breve, sabe? Era bem louco. Então, eu precisava achar uma pousada em Brasília que eu ficasse 6 noites. E eu pesquisei no booking.com, um site que tem hostel, pousada, hotel e tal. Um site bom. Já tinha usado para uma outra viagem que eu fiz, achei um lugar bem massa. E em outro site que aluga quartos e casas, assim. Depois eu coloco o link. Mas pelo Booking eu achei uma pousada muito irada, assim. Eu tava achando vários lugares, sabe? Tinha até lugares mais em conta que esse. Só que eu pensava que eu ia precisar ficar 6 noites descansando em um lugar. Ele precisava ser minimamente agradável, sabe? Se eu ficasse talvez trancado dentro de um quarto pequeno o dia inteiro, não ia ser tão legal. Então eu tentei achar um lugar que tivesse, não sei, um lugar bonito pra ficar do lado de fora, pegar um sol, sei lá. Eu achei uma casa irada, de frente pro lago de Brasília. A pousada chama Casa do Lago. Fica no Lago Sul, que é em frente à clínica. Eu só descobri isso uns 2 dias antes de ir para Brasília e foi uma surpresa ótima, porque ficava realmente a 400 metros da clínica. Então, tipo, eu fiz a cirurgia e saí de lá no dia seguinte andando, sabe, pra pousada. Foi de boa. Eu fiz uma mala. Deixa eu ver se é isso. É, a pousada. Eu fui fazendo ao longo do mês de abril, eu fui fazendo os exames. Exame de sangue, de urina e a mamografia. Você não pode simplesmente chegar no laboratório e dizer, eu quero fazer esse exame. Você precisa de um pedido médico. Então eu peguei um pedido médico pedindo esses exames e fui fazendo. E quando eu fui para Brasília, eu levei esses exames comigo para o Eric poder ver. Eu precisava viajar com alguém que fosse cuidar de mim. Que alguém, para enfim, pegar as coisas para mim, levar minha mala. E eu levei uma amigaça minha, Marina, que me ajudou muito. Sou muito grato, estou na casa dela agora. E foi massa, foi um momento também que aproximou bastante nossa amizade, assim. É importante estar com alguém em quem você confia, em quem vai te deixar confortável nesse momento. Que vai saber respeitar o seu tempo, enfim. Eu levei pra lá algumas coisas médicas que eu sabia que eu ia precisar, tipo gaze. Levei só roupas bem confortáveis, assim, de preferência casacos que se fecham na frente, para você não precisar levantar os braços. E livros, notebook, isso é legal, ajuda a passar tempo. E bom, eu fui pra lá, fui pra Brasília, meu voo foi às 6 da manhã, mais ou menos. Eu cheguei lá, meu voo foi às 7, eu cheguei lá às 8h30, mais ou menos, no aeroporto, e às 9 eu tava na pousada. E da pousada eu fui pra clínica, minha consulta era às 11 da manhã, eu deixei as malas na pousada
e fui para a clínica. E cheguei lá, precisei preencher alguns formulários, alguns termos de responsabilidade, dizendo que eu estava fazendo aquela cirurgia por escolha própria e que tinha certeza daquilo e que essa minha certeza persistia por muito tempo e que eu fazia acompanhamento psicológico, psiquiátrico e que esses profissionais que me acompanhavam estavam de acordo com isso. Enfim, eu precisei escrever uma carta de próprio punho alegando essas coisas e assinar outros termos e formulários. E depois eu paguei e depois disso eu tive minha consulta com o Eric. Na consulta eu levei meus exames, ele olhou tudo, viu que estava tudo ok. E eu já sabia tudo que ia acontecer, né? Tipo, eu tava lá pra fazer cirurgia, não tinha muito o que decidir ou duvidar, mas ele me mostrou umas fotos de outros resultados dele. E ele perguntou se eu sabia como eu queria que meu corpo ficasse. Se eu sabia qual cicatriz eu queria ter. E eu disse que na minha cabeça o resultado da minha cirurgia seria, né, esse que é agora. Dois cortes horizontais embaixo e o meu mamilo em outro lugar em cima, realocado. Ele disse que também era possível fazer o método T, que seria dois cortes aqui e mais um aqui, onde não aconteceria a realocação do mamilo. E ele me explicou os riscos de realocar o mamilo, fazer um enxerto de pele, né? Ele disse que nada garantia que essa pele ia continuar no lugar, então eu podia perder o meu mamilo, isso era um risco real, porque a pele, enfim, era bem sensível e fina. Ele falou isso, que era da finura de um papel bem fino e transparente, tipo, se você pusesse na luz, você podia ver através dessa pele. Então, uma doideira. Mas eu falei, não, é isso aí, eu posso perder meu mamilo e vamos lá. E aí, depois da consulta, ele falou, então tá, a gente vai fazer umas fotos e depois você vai trocar de roupa e a gente vai pra sala de cirurgia. Tipo, beleza, tipo, sorrindo muito o tempo todo. Eu fui numa sala, ele tirou foto minha de frente, de lado, de vários jeitos. Depois eu coloquei aquela roupa de hospital. Despedi da Marina, que estava comigo até aquele momento. E acho que ela foi pra pousada e eu fui pra sala de cirurgia, tá ligado? Ele me levou pra sala, eu olhei ela ainda, era uma sala, tá ok. Eu deitei na maca. A enfermeira, não sei se ela era enfermeira, enfim, pediu que eu segurasse meus joelhos assim, só que eu tava de lado. Isso era pra dar injeção na coluna, né, anestesia geral. Só que enquanto eu segurava minhas pernas, um outro cara injetou uma coisa numa coisa que estava na minha veia e eu dormi. A última coisa que eu me lembro foi da enfermeira me dizendo para eu segurar meu joelho. E eu apaguei e acordei nesse mesmo dia. Isso foi uma quinta-feira. Não, sexta-feira. Não, quinta-feira. Foi uma quinta-feira e eu acordei. Isso foi 1 da tarde, mais ou menos. E eu acordei às 7 horas desse dia. E tava deitado no quarto que eu ia passar a noite. E a Marina tava lá com o computador assim, assistindo filme. E aí eu acordei. E eu tava com muita atadura assim em volta de mim. Ela acordou, falou comigo, me deu alguma coisa pra eu comer. Eu não tava enjoado nem nada, eu tava bem, me sentia bem, feliz pra caralho, chocado de que aquilo realmente aconteceu. E eu comi alguma coisa e tal, ela deitou na cama comigo.
E a gente ficou vendo um filme, eu dormi, enfim, eu tava bastante sonolento, não tinha muita energia. Aí eu acordei de madrugada, eu acho, pra mijar, não sei, comer. E acordei no dia seguinte, tipo, umas 5 ou 6 da manhã. Eu sabia que o Eric ia lá às 7. Eu tomei os remédios de manhã, pra dor, eu acho, e anti-inflamatório. E nessa manhã eu tomei meu primeiro banho. Não, foi isso. Eu acordei umas 6, aí fiquei acordado e tal. Umas 7 o Eric chegou e tirou o curativo e a gente viu como é que tava a cirurgia. Aí ele olhou e tal, falou, ah não, tá muito bem, não tava nada inchado. E enfim, tava ótimo. Eu tava com 2 curativos, 2 gases assim costuradas no meu mamilo pra fixar ele no máximo possível, garantir que acho que isso ajudando a não cair. E aí ele olhou e tal, falou que tava ótimo e fui tomar banho. Eu fui super creepy, estava tipo bem dolorido assim. Eu precisava lavar os pontos, não podia deixar cair água no mamilo de jeito nenhum. E eu precisava lavar os pontos com água e sabão, tipo limpar o lugar. Então fiz tudo isso com bastante cuidado e tal. Na verdade a Marina fez. Eu não atrevi, não sei fazer. Toquei um pouco, assim, bem de leve, mas ela me limpou. E, enfim, ela me deu banho todos os dias, a gente tomou banho juntos e foi bem divertido. E, cara, né, foi isso, assim, eu tinha esse peito aí, só que com os pontos e foi puro êxtase, tá ligado? Foi bem foda, assim. E aí nesse dia, um pouco mais tarde, a gente... umas 9 horas, assim, a gente foi pra pousada. E as pessoas de lá eram muito legais também, a Carminha, dona da pousada, era muito simpática. A gente fazia comida junto e tal, era ótimo. E eu tinha drenos, cara. Eu tinha aqui, acho que dá pra ver melhor. Aqui tem uma pequena, um pontinho, tá vendo? Essa é a cicatriz do dreno. Por aqui saiu um tubo de silicone dos 2 lados, que esse tubo de silicone, pelo que eu entendi, ele tava dentro de mim e ele vinha por toda essa região, tá ligado? Pra drenar os sangue, os fluidos que essa parte do meu corpo tava produzindo naquele momento, sei lá. E eu tava com aqueles drenos e aquilo me incomodava bastante. Além disso, eu tinha que usar já o colete, tipo, eu saí de lá com o colete, tá ligado? Antes eu tava com uma atadura muito grande e depois que eu tirei, eu botei o colete e com ele eu permaneci por um mês. Eu ficava tipo 24 horas com aquela porra. E é isso, no primeiro dia todos os dias foram meio iguais, assim. Mas tinha um lugar bonito pra ficar, tinha tipo um gramado, assim, muita árvore na pousada. Pegava sol de manhã, lia, levei uns livros, ficava lendo. Vi filmes lá com a Marina. Quando eu tava lá. No terceiro dia eu ia tirar os treinos. Então eu fui na parte da tarde, assim, mais ou menos. Fui caminhando, tranquilo, era bem perto. Eu tava me sentindo bem. Eu me senti bem todos esses dias. Eu dormi muito no segundo dia. Primeiro dia na pousada seria ali no segundo dia. Eu dormi bastante, assim. Acordava botava o despertador pra tomar os remédios. Eu tinha que tomar um de 6 em 6 horas e um a cada 8 horas. Acho que era isso. Pra analgésico e anti-inflamatório. Então, eu acordava bastante pra tomar remédio e fazia alguma coisa, ficava um pouco na internet e dormia de novo. E no terceiro dia eu tava um pouco mais ativo, assim. Mas eu não me atrevia a fazer muita coisa, porque se eu ficava muito tempo sem apoio pras costas e sustentando meu próprio peso, tipo, a região ficava bem dolorida, então melhor era ficar sentado.
descansando mesmo. E tirar os dedos foi de boa, ele tirou. Eu cheguei lá, ele abriu meu colete e cortou os pontos, os drenos estavam presos por pontos assim na minha pele. Ele cortou os pontos e eu respirei fundo, ele mandou respirar fundo, ele puxou aquele tubo assim e tal. Limpou um pouco o lugar e foi isso, mas isso foi importante porque eu já fiquei com, não sei, bem mais solto meus movimentos, eu acho. Aquilo incomodava bastante, sabe? Tipo, imagina, na hora de botar o colete, eu precisava passar com um saquinho de gás que ficava no final do tubo, coletando sangue e as paradas por dentro do braço do colete, sabe? E tipo, qualquer movimento me incomodava, ficava tipo, estranho. E bom, tirar aquilo foi muito bom. No quarto dia, foi sim, o que fazer, de filme. Eu também escrevi uma matéria lá durante a parada. Eu escrevi uma matéria pro Neto Lucon. Ele tem um blog LGBT muito legal, ele tem várias entrevistas lá enfim, homens trans que eu admiro. E aí no quinto dia um amigo colou lá, um primo de um amigo meu daqui que mora em Niterói. Enfim, o mundo é muito pequeno, ele mora em Brasília e a gente se encontrou lá no quinto dia. E ele, tipo, é meio que sobrinho de terceiro grau, sei lá, da dona da pousada, então foi engraçado. A gente ficou lá um pouco conversando e tal. E no sexto dia era o dia que eu ia embora e era o dia que eu ia tirar os curativos do mamilo. E ver se ele tinha dado certo ou não, assim. Até então não tinha nenhuma certeza, mas ele parecia muito bem. Então eu tava tranquilo. E eu fui lá umas 2 horas, assim, mais ou menos, meu voo era às 7. Enfim, fui lá tarde, aí dá tempo de voltar pra pousada, arrumar tudo e ir embora. E ele cortou os pontos, o curativo, a gaze estava costurado em mim também. Ele cortou os pontos da gaze, jogou bastante soro e água pra, não sei, desgrudar, deixar o tecido mais mole. E tirou, os dois estavam bem. E aí ele me disse que eu tinha que passar óleo mineral. É uma paradinha assim que você compra na farmácia. Um óleo, não sei a base de que, acho que é a base de glicerina. E ele me disse que eu devia usar aquilo por um mês. Seria o tempo que eu ia ficar com colete também. Então tudo bem, assim. Isso é uma parada meio que coincidente. Eu tinha que molhar uma gaze com esse óleo mineral e colocar no mamilo junto com o colete, né? Ia ficar sempre ali e tal. Ele disse que não adiantava passar nada na cicatriz. Eu perguntei pra ele sobre coisas tipo tira de silicone e outras pomadas que eu vejo que quase todo mundo passa assim. Ele disse que era enganação, sei lá. Então eu só usei esse óleo mineral no mamilo por um mês e nada mais. Atualmente eu não tenho usado nada. Não que eu acho que elas pareçam muito bem, mas não sei, acho que elas vão melhorar muito ainda, tem 2 meses só. Acho que 5 meses elas já estão bem melhores e 1 ano, 2 anos é que sabe como que ela vai ficar realmente, tipo, até 2 anos ela ainda vai mudar muito. Isso foi o que ele me disse. E aí antes de eu viajar, ele também me deu um atestado médico, ele disse que podia me dar pra até 30 dias. Mas eu pretendia voltar a trabalhar antes, então eu pedi um atestado só para 7 dias. E eu precisava voltar a trabalhar logo, sabe? Eu prometi que eu não ia ficar muito tempo afastado. Para conseguir fazer logo, para não precisar fazer, por exemplo, nas minhas férias. Eu aproveitei um feriado e faltei uns 4 dias.
Então um atestado de uma semana cobriria. E aí eu voltei pro Rio, ele me deu também um atestado dizendo que eu podia pegar avião, que eu podia viajar, que não tinha nenhum problema, a cirurgia não afetava meu pulmão, então tudo bem viajar, voar. E um outro que me ajuda já no processo de retificação do meu nome, tá ligado? Um relatório médico que diz que eu realizei uma cirurgia ligada à resignação de sexo, né? Resignação de gênero. Uma cirurgia de resignação de gênero. E ele escreve isso e isso me dá um apoio médico, né? No processo jurídico que vai ser de retificação do meu nome. E eu voltei pro Rio e me sentia bem incapaz assim de trabalhar ainda. Eu voltei na quarta-feira e minha intenção era de trabalhar na quinta-feira, mas eu precisei ficar 2 dias mais em casa. E aí eu faltei mais na quinta e na sexta, então eu faltei no total de 7 dias, 6 dias. Perdi 6 dias de trabalho, né? Mas descansei, faltei esses dias, mas na verdade descansei mais 4, que foi final de semana depois. Foi importante esse descanso, bem importante. E eu trabalhei sentindo um pouco de dor ainda, ficar nessa posição, né, de computador, tipo, fazendo esse esforço de levantar o braço, me dava um pouco de dor aqui, assim. Mas minha cirurgia eu tive bastante sorte, porque não inchou muito. No terceiro dia apareceram os hematomas meio amarelados, assim, não ficou nada roxo e tal, tive bastante sorte. E assim permaneceu. Eu ficava usando aquele colete, passando óleo mineral. E até que com 15 dias eu tirei os pontos. Tirei lá no hospital onde eu trabalho. Anexo, trabalho no território, né? E aí foi engraçado, assim, eu não conhecia as pessoas de lá, nem nada, assim, eu fui encaminhado. O médico me levou até a enfermaria do hospital, até a emergência do hospital, e perguntou para uma enfermeira se ela podia tirar meus pontos. Eu acho que eles se conheciam. Então, ela falou, não, eu tiro sim. Aí o médico me acompanhou até a sala de curativos, onde ela ia tirar meus pontos. E ela falou, não, doutor, pode ir que eu vou tirar, tudo bem. Ele falou, não, que eu quero ver como é que tá isso aí. Aí eu fui, tirei a camisa, tirei o colete. Aí ele olhou e tal. Ele tinha feito umas perguntas assim no caminho. Aí ele olhou e tal, né? Isso aqui, e saiu assim. Aí nossa, ela judiou bastante de mim, cara, pra tirar aqueles pontos assim. Aí ela perguntou, o que você fez aí, ginecomastia? Eu fiz ginecomastia. Tipo, como se eu fosse um homem cis que tivesse peitinho. Ela falou, você tinha peitinho. Ainda me zoou. Falei, tinha peitinho. Aí ela tirou os pontos, assim, doeu um pouco. E aí eu ainda tinha os pontos no mamilo, que era com uma linha tipo de nylon, assim, transparente. E é uma linha bem fina. E esses pontos ele disse pra não tirar, que ia sair sozinho. E realmente, conforme a casquinha do mamilo ia saindo, depois que eu tirei a gase, ele disse que ia criar uma casquinha. Realmente tinha uma casquinha e ela foi saindo. Depois de uns 15 dias mais ou menos, ela começou a cair mais. E aí meio que a linha do ponto do mamilo ficava preso nessas casquinhas e tal. E eu mesmo depois cortei com um pouco de cuidado, uma tesoura, cortei esses pontos assim. E ele saiu bem facilmente. Foi bem tranquilo. E aí era isso, cara, liberdade, tá ligado? Free. Depois de um mês que eu tirei o colete,
foi bem foda. Tava bem enjoy my body, tá ligado? Tirei várias fotos e todo momento que eu tinha pra olhar assim era bem massa. É que tá frio, né? A gente não tá muito no momento de ficar sem camisa. Mas eu dei uma volta de bicicleta sem camisa e... sei lá. Teve um dia que eu fui trabalhar com uma camisa muito fina que eu nunca usava porque aparecia o binder e era uma camisa que eu adorava, tá ligado? E aí, tipo, teve uma hora que eu subia, acho que fui fumar um cigarro e tal, quando eu tava voltando assim, eu, caralho, eu tô sem binder. Não, mas caralho, tudo bem, tá ligado? Tipo, o reminder daquela sensação estranha. A gente se acostuma, né, com as gerações. E a pergunta que as pessoas mais me fazem, mais me fizeram, era se eu tava feliz. E caralho, felicidade é um estado transitório e impermanente, assim. Eu tô muito feliz por ter realizado isso, mas... enfim, a construção do meu bem-estar e a construção não de uma identidade como uma coisa abstrata e sei lá, mas uma coisa que saber quem você é, se identificar com você, isso é uma coisa que eu tô construindo, tá ligado? Me conhecer, isso é eterno, permanente, eu acho. E é isso, tô construindo o meu corpo junto com essa identidade. Cada mudança é muito importante, cada mudança é mais um sorriso, tá ligado? Cada mudança torna as coisas bem mais fáceis, assim. Um peso bem mais suportável. É isso. Qualquer coisa aí, perguntem. Continuem perguntando, falando coisas. Eu adoro ler, receber coisas de vocês que estão me vendo. Isso me faz entender vocês, me faz estar mais sensível com quem está mais na minha volta e como as pessoas pensam. Isso é muito importante para mim, saber essas coisas. Vocês me dão muita força de verdade, no sentido de alguém me entende. Isso é da hora. Valeu mesmo.